E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre as montagens e as remontagens de time que o Paulo Pessolano fez no Cruzeiro durante essa temporada 2022, que nos levaram a esse 11 aqui que foi utilizado pelo treinador nas últimas 4 partidas, né? No período o Cruzeiro está invicto, foram 2 vitórias e 2 empates, mas essa escalação certamente não será repetida contra o Náutico, até porque o Chay está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então o Pessolano será obrigado a mexer na equipe. E o que eu acho interessante a gente falar dessa escalação do Cruzeiro é que ela foi forjada a partir de alguns problemas físicos, de lesões, alguns jogadores que caíram de desempenho, e apesar de ser um 3-4-3, né, com 3 atacantes, é importante a gente pontuar que o Cruzeiro não joga neste momento, pelo menos, com pontas. A gente joga com 2 meia atacantes, caras que poderiam muito bem fazer o papel ali do camisa 10, e justamente por isso quem tem a obrigação de atacar o corredor são os alas, né? Talvez por isso o Bruno Rodrigues esteja sendo aproveitado como ala direito, o que na opinião da grande maioria da torcida é um erro, né? Visto que ele é um atacante, um jogador que gera perigo perto do gol, mas ele está sendo utilizado pelo lado para gerar essa chegada de velocidade, enquanto os meias precisam fazer um papel de construção, de abrir espaço para a ultrapassagem desses alas e também de municiar o centroavante que atualmente tem sido o Luvanor. Inclusive, na minha opinião, Chay e Daniel Júnior são os jogadores que não estão funcionando nesse esquema. Mas é muito interessante ver que em diversos momentos que o Cruzeiro tem a posse de bola, o nosso time se comporta, né, com os zagueiros laterais abrindo como se fossem alas de fato, os volantes também atuando muito na construção, e o Oliveira, que é o zagueiro de sobra, o jogador da cobertura, tem a capacidade de, por exemplo, fazer a enfiada de bola que ele fez para o gol do Luvanor contra o Grêmio. Então, se você olha no papel, quem seria o camisa 10 do Cruzeiro? O Chay e o Daniel Júnior são os meia atacantes centrais, mas quem é de fato o organizador de jogo do time? Os 3 zagueiros e os 2 volantes. O resto são jogadores para abrir espaço e principalmente para chegar na área e buscar o arremate, já que nem o próprio Luvanor é aquele centroavante de ofício, é também um jogador de muita movimentação. Mas voltando aqui para um posicionamento mais convencional, eu gostaria de convidar vocês a uma pequena viagem no tempo, tá? Com as mudanças que o Pessolano fez em diferentes momentos dessa temporada e alguns pontos de virada que a gente teve. Essa daqui foi a escalação do Cruzeiro no primeiro jogo da temporada, Cruzeiro 3, URT 0, partida no Independência, que será palco do nosso próximo jogo também. Naquela ocasião, o Pessolano armou o Cruzeiro num 4-3-3, que tinha o Denivis no gol, a zaga com Matheus Silva e Eduardo Brock, Rômulo na lateral direita, Rafael Santos na esquerda. O meio-campo, Felipe Machado foi o primeiro volante, Marco Antônio e João Paulo jogando um pouco mais à frente, Giovanni Piccolomo como um meio atacante aberto pela direita, o Vagninho pelo lado esquerdo e o Thiago foi o centroavante. Thiago fez um dos gols, Machado fez o outro e o Edu, que entrou no segundo tempo, marcou o 3º gol. Desse elenco, vale pontuar, o Denivis segue no plantel, é o 3º goleiro, o Rafael Santos foi emprestado ao Coritiba até o final da próxima temporada, Eduardo Brock segue no time, assim como o Felipe Machado, Matheus Silva foi emprestado à Ponte Preta e o Rômulo também segue no plantel, Marco Antônio rescindiu o contrato, foi parar no Goiás, o João Paulo segue no Cruzeiro, mas está lesionado, se recuperando e sem uma previsão de quando retornará. Giovanni foi emprestado ao Sport, Vagninho é outro que segue no elenco, embora tenha perdido muito espaço e atualmente está machucado, e o Thiago foi vendido para o Ludogorets da Bulgária. O Cruzeiro jogou praticamente todas as partidas do Campeonato Mineiro num 4-3-3, e essa daqui foi a nossa escalação na decisão do Campeonato Estadual, tá? Que o Cruzeiro acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Mas na ocasião o Rafael assumiu a condição de titular e foi titular durante todas as partidas, né? O Denivis só jogou 2 jogos lá do Mineiro. O Oliveira chegou para formar a dupla de zaga com o Eduardo Brock, já era titular desde o Mineiro. O Rômulo seguia na lateral direita, o Rafael Santos na esquerda. O William Oliveira ganhou a posição aqui no meio-campo. O Machado ainda jogava, não era titular absoluto, mas ele se lesiona na semifinal, então obviamente ficou fora da decisão. O Fernando Canezin se estabeleceu como titular absoluto do time e o Pedro Castro ganhou uma vaga nessa partida decisiva justamente para dar um pouco mais de força no meio-campo. O João Paulo começou no banco. No ataque, o Edu já era um titular absoluto, artilheiro do time, e nós tivemos os 2 Vítores, né?
Vitor Roque na ponta direita, Vitor Leque na ponta esquerda. O Vitor Roque teve um excelente momento, marcou muitos gols, depois foi embora para o Atlético Paranaense naquele rolo que todo mundo lembra. E o Vitor Leque acabou tendo algumas oportunidades, não jogou bem e atualmente está emprestado ao Juventude. O jogo contra o Tombense pela terceira rodada da Série B eu considero que é o grande ponto de virada do Cruzeiro na temporada, tá? A estrutura parece muito parecida, né? Um 4-3-3, Rafael no gol, Oliveira e o Zé Ivaldo. O Brock começou esse jogo no banco, Rafael Santos e Rômulo nas laterais. O Neto Moura, que tinha chegado, começava a ter chances. Nessa partida especificamente jogou o Diego Mitkov, que nem está mais no clube, recentemente rescindiu o contrato. E foi uma opção do Pessolano, tá? O William Oliveira estava no banco nessa partida. O João Paulo era um meia atacante e aí a gente teve as estreias, não lembro se foi exatamente estreia, de Luvanor, Jajá e o Rodolfo jogando no comando de frente, porque o Edu estava baleado. Em vários momentos desse jogo a gente viu uma variação para o Cruzeiro tendo dois volantes de fato e o João Paulo como um camisa 10, mas foi um jogo em que o Cruzeiro não funcionou muito bem, especialmente o sistema defensivo. O Ciel saiu na cara do Rafael em diversas oportunidades e, para nossa sorte, ele não estava numa jornada muito feliz, ele acabou perdendo alguns gols, e durante o segundo tempo o nosso glorioso Rômulo faz um pênalti juvenil, bizarro, e o Tombense abre o placar. Vendo que as coisas não estavam funcionando muito bem, o nosso treinador começa a mexer no time. O primeiro a ser sacado foi o Luvanor, para a entrada do Daniel Júnior, também não fez grande efeito. Posteriormente ele tira o Mitkov e coloca o Adriano, outro que não está mais no elenco, né? Rescindiu o contrato e foi para o Santa Clara de Portugal, e depois ele tira o João Paulo e coloca o Léo Paz. O Cruzeiro ficou jogando basicamente aqui num 4-3-3, tá? Eu me lembro que nessa partida realmente o Neto Moura estava jogando de primeiro homem, e faltando ali uns 10 minutos para acabar o jogo, o Pessolano faz as mudanças que realmente mudaram muito a configuração do Cruzeiro e a nossa temporada. Ele tira Rômulo, Loomo que parla, coloca Eduardo Brock e coloca também o Vagninho em campo na vaga do Neto Moura. E aí vamos rearranjar as peças, né? O que ele fez foi o seguinte: o Oliveira virou um zagueiro central, o Zé Ivaldo pela direita e o Eduardo Brock jogando pelo lado esquerdo. Rafael Santos teve mais liberdade para ser um ala pela esquerda, o Léo Paz virou um ala pela direita, e aqui no meio campo a gente teve o Adriano e o Daniel Júnior como dois armadores, tendo aí no ataque Jajá, Vagninho e Rodolfo. Dessa forma o Cruzeiro conseguiu meio na marra o gol de empate, um pênalti claríssimo cometido aqui que o cara deu uma solada na coxa do Rodolfo. Eduardo Brock foi para a cobrança, marcou o gol, e a partir daí o Cruzeiro passou a jogar sempre com 3 zagueiros. E foi mais ou menos com essa configuração aqui que o Cruzeiro conseguiu o seu melhor momento na temporada, que foi uma sequência de 9 vitórias, né? 8 pela Série B e 1 pela Copa do Brasil. E a gente se estabeleceu com Rafael no gol, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock na zaga. O Bidu ganhou a vaga na lateral esquerda, que era do Rafael Santos, e o Léo Paz se consolidando aqui como um ala direito, embora muitas vezes o Giovani tenha atuado por aqui, porque o Léo Paz teve algumas lesões. O William Oliveira e Neto Moura se tornaram aqui a nossa dupla de volantes, mostrando um entrosamento muito grande, inclusive. O Jajá era o escape de velocidade, especialmente pelo lado esquerdo, Edu centroavante e o Rafa Silva se juntando ao Edu como um segundo atacante. Na minha visão, inclusive, esses foram os melhores jogos do Cruzeiro na Série B, tá? Tendo aqui 2 jogadores que realmente chegavam muito bem à área e um atacante de mais velocidade. Em algumas ocasiões, na verdade em várias ocasiões, até pelas lesões do Rafa Silva, o Canezin jogou como um meia-direita, mas o Canezin não conseguiu funcionar. E não foi por falta de oportunidade ou por falta de sequência, porque o Pessolano deu chance para ele, mas ele realmente não estava num bom momento. O Daniel Júnior também jogou por aqui algumas vezes, teve bons momentos e outros ruins, mas a nossa arrancada e consolidação na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B foi com essa estrutura de time, tá? Um 3-4-3 que eventualmente é um 3-5-2, porque o Canezin também fazia muitas vezes o papel de um volante. Desse jeito o Cruzeiro foi para frente. O que desemboca nesse time titular, né? E assim, na última janela de transferências o Cruzeiro teve muitas movimentações, né?
8 chegadas, 8 saídas. Se a gente considerar o Stênio voltando, foi até uma 9ª novidade, né? E se a gente pegar alguns caras que deixaram o elenco e que também eram do Sub-20, esse número passa de 10 jogadores que deixaram o clube. O Cruzeiro teve alguma oscilação e não jogou bem em algumas partidas que até venceu, né? Como, por exemplo, duelos aí contra o Novo Horizontino e contra o Bahia, a gente sofreu bastante. O jogo contra o Brusque fora de casa foi muito ruim, mas desde o confronto com o Tombense, que a gente vence por 2-0 no Mineirão, o Cruzeiro voltou a jogar bem nessa estrutura tática. E aí você me pergunta, e aí, cara, qual seria o melhor time titular do Cruzeiro na sua opinião? E deixando claro que eu sei que o Pessolano sabe muito mais de futebol e conhece muito mais o elenco que eu, esse daqui seria o meu time titular do Cruzeiro para essa próxima partida contra o Náutico, tá? Então eu manteria o goleiro Rafael, a estrutura com os 3 zagueiros, daria a primeira oportunidade aqui para o Wesley Gasolina na ala direita, mas é aquela coisa, a gente precisa ter um outro jogador à disposição para ser o reserva dele, porque tá bem nítido para mim que o tanque do Gasolina não vai durar 90 minutos, tá? Então a gente precisa ter ou o Léo Paz ou o Giovani como opção de banco, podendo jogar pelo menos, sei lá, 30 minutos, né? Porque o Gasolina não vai conseguir jogar os 90, pelo menos dentro do nível de intensidade que é exigido para o time do Cruzeiro, tá? Mas se tiver tudo bem com ele, seria meu titular nesse jogo, até para que a gente tenha o Bruno Rodrigues podendo jogar na posição dele, como um atacante aqui pelo lado esquerdo e tentando fazer associações com o Matheus Bidu, que é um ala que tem um bom potencial ofensivo, e nos últimos jogos a gente tem visto esses caras jogando sempre muito distantes, né? Porque um tá jogando numa ponta, o outro tá jogando na outra. Às vezes o Bidu jogou até como ala direito, quando o Pessolano inverteu os alas para favorecer os cruzamentos. Eu não tiraria o Luvanor do time porque eu acho ele um jogador muito importante até no momento sem bola, né? Ele trabalha muito pro time, batalha, recupera a bola, mas eu acho que nenhum dos nossos meia atacantes tem convencido, né? O próprio Daniel Júnior, por exemplo, caneta é bonito, mas não resolve jogo. E considerando o momento recente, até mesmo a questão da confiança, né? Eu acho que seria interessante a gente ter o Luvanor como um atacante aqui, partindo da direita, e o Rafa Silva um pouco mais na referência, para tentar ter esses jogadores dialogando um pouco mais. Ah, Emerson, então você desistiu do Edu? É claro que não, gente. O Rafa Silva não aguenta jogar 90 minutos, tá? Então é parte do jogo pro Rafa Silva, parte do jogo pro Edu. Na minha opinião, o Edu vai jogar contra o Náutico, sim. E se a ideia do Pessolano é utilizar os alas para abrir o campo, né, para que eles façam o corredor, enquanto esses jogadores se aproximam para gerar jogo, eu considero que tanto o Bruno Rodrigues quanto o Luvanor são caras que sabem fazer uma tabela. E entre Luvanor e Rafa Silva a gente pode ter aqui uma inversão de posições, né, com o Luvanor um pouco mais adiantado e o Rafa caindo pelo lado direito. Inclusive o Rafa Silva entrou fazendo esse papel no último jogo. Eu também voltaria com o William Oliveira jogando ao lado aqui do Neto Moura, nada contra o Machado, mas é porque eu acho que a química, né, entre o William e Neto Moura funciona muito melhor e deixa o time muito mais estável. E mesmo se o Chay não tivesse suspenso aí pelo 3º cartão amarelo, tá? Eu acho que ele não está fazendo por merecer a titularidade do Cruzeiro. Então, se o Rafa Silva tiver condição física, eu colocaria ele para iniciar jogando, deixaria o Bruno Rodrigues no ataque e o Luvanor também não sairia do time porque eu acho ele um jogador muito importante para o grupo. Confesso que eu tenho também algumas curiosidades, né? Por exemplo, de ver o Wagner jogando mais vezes aqui como esse defensor pelo lado esquerdo na vaga do Eduardo Brock, porque o Wagner é um zagueiro bem mais rápido e eu acho que fez alguns bons jogos pelo Cruzeiro na Série B, mas nunca recebeu uma sequência adequada. Aqui pelo lado direito, até considerando aí o fato do Zé Ivaldo não ser jogador nosso, né, e provavelmente retornar ao Atlético Paranaense na próxima temporada, eu gostaria de ver o Giovani tendo mais oportunidades de fazer esse papel, quando ele estiver bem fisicamente, é claro, e gostaria de ver alguns minutos do Luiz Felipe também, que só jogou uma partida, e do próprio Everton, que é um zagueiro que está lá no Sub-20 e me parece bem adequado para jogar por aqui. Mas enquanto a gente não tiver o acesso garantido matematicamente, eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso
glorioso Zé Inchado tem que ser o titular por aqui. Tá fazendo uma Série B muito boa, embora cometa algumas falhas. Acontece. E um outro cara que seria legal ver em campo é o Marquinhos Cipriano, né? Que ainda não estreou pelo Cruzeiro, ele que vem para ser uma opção aqui para a ala esquerda. Imagino que já esteja numa boa condição física e seria interessante até para dar um descanso pro Bidu. Mas se a ideia era falar aí do time titular do Cruzeiro, eu acho que tecnicamente esse 11 inicial que eu coloquei aqui é melhor, inclusive, do que qualquer outro 11 inicial que o Cruzeiro teve durante a temporada. Considero ainda que se o João Paulo se recuperar da lesão e voltar a jogar num bom nível, ele é um excelente nome para ser aqui um meia atacante que cai também pelo lado, tá? E dessa forma o Cruzeiro poderia jogar só com um atacante, né? Sendo o Luvanor, o Rafa ou o próprio Edu. Eu acho o João Paulo muito bom jogador e inclusive imagino que ele fica pro ano que vem para disputar a Série A. E eu peço para que vocês deixem aí nos comentários qual seria para vocês o melhor time do Cruzeiro para essa reta final de Série B, ou pelo menos para esse próximo jogo contra o Náutico. Qual que vocês consideram o 11 ideal aí de Paulo Pessolano? Sempre fazendo essa ressalva que eu acho que ficou muito clara pelo vídeo, né? O Cruzeiro não tem apenas 11 jogadores, o Pessolano roda muito o elenco, faz alterações de acordo com o adversário, mas sem dúvida nenhuma ele sempre segue um princípio, uma estrutura, né? Uma base de time, e acho que o Cruzeiro tá num bom caminho, achou a sua forma de jogar a Série B e agora é tentar realmente garantir matematicamente o acesso para que a gente possa comemorar. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e monta aí o seu 11 ideal do Cruzeiro nos comentários. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícias, se tiver notícia suficiente para isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!